Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos, pertinente essa dirigente, que Jesus, nosso Senhor, nos guarde e nos abençoe. Na noite de hoje nós vamos abordar do Evangelho segundo o Espiritismo, um item lá no capítulo 25 que fala sobre nós carregarmos a cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Um título muito complexo, no sentido que nos exorta, nos chama muitas vezes à questão de enaltecer para muitos a dor, o sofrimento e a angústia. Mas na noite de hoje nós vamos falar um pouco sobre o ponto de vista e a bênção que Deus dá ao ser humano que usa o seu livre-arbítrio, de estar utilizando sempre a oportunidade de mudar o seu ponto de vista. Em 31 de março de 2005, 9h40 da manhã, nós recebemos uma ligação de que meu irmão caçula havia sofrido um acidente de moto voltando de Búzios e ali próximo ao Instituto Federal Fluminense, na Estrada Velha do Jardim Esperança, ele havia desencarnado. Nós fomos ao local, marcamos visualmente o local e, posteriormente ao nosso luto natural, que nós vivemos na passagem de uma pessoa que a gente ama, sem sombra de dúvidas, um dos grandes amores da minha vida foi meu irmão caçula. Tínhamos uma relação profundamente linda e próxima. Nós sempre fomos apaixonados por Búzios, mas no dia daquele acidente eu me desencantei com Búzios, como se Búzios tivesse sido responsável por algo na vida dele, na sua desencarnação. E nós sempre tivemos muitos compromissos com a Casa Espírita de Búzios, Casa Esta, o Grupo Espírita Allan Kardec, que inicialmente ajudamos a fundar, ajudamos na sua iniciação, posteriormente virou o Centro Espírita Chico Xavier, que nós também mantivemos grandes vínculos fora Búzios, que por si só já é um lugar que nos chama e nos convida. A primeira vez que eu fui a Búzios, depois da passagem do Túlio, da morte do Túlio, do meu irmão, quando eu estava a sós no carro, quando nós passamos em frente ao local da morte, eu tive uma crise de choro, que quase que eu sofri um acidente pelo aquele lugar. Chegamos em Búzios, a palestra foi difícil, porque tinha toda aquela carga emocional, mas fomos convidados de novo, voltamos para Búzios e de novo, naquele lugar, a dor. Eu não conseguia olhar, eu não conseguia ver. Quando eu olhava para aquele lugar, eu via o túmulo do meu irmão. Ali havia sido o fim da vida do meu irmão. Ali ele estava sepultado e morto, mesmo que no meu imaginário. Na terceira vez que nós retornamos a Búzios, sofrendo sempre da mesma maneira, nós chegamos ao Centro Espírita Chico Xavier, sentamos na cadeira e começamos a ouvir a fala que um amigo espiritual fazia na mente da gente. E ele disse o seguinte: na vida, tudo é a forma que você vê. Enquanto você olhar aquele lugar como o fim do seu irmão, ele será o fim. Agora, imagine que ali foi o começo de uma nova vida para o seu irmão. E naquela hora, aquele lugar que eu via como um túmulo se transformou num portal. Foi ali que a vida daquela pessoa que eu amava e que amo, ganhou uma nova perspectiva, deixou de ser fim e passou a ser recomeço, reinício. E o que nos ficou e o que nos fica a lição de que dor é uma escolha que você faz de como vivê-la, de que angústia, sofrimentos, experiências difíceis são escolhas que a gente faz
como olhar para ela e o que perceber dela. Que a cruz, que o Evangelho nos diz que nós temos que levar sobre os nossos ombros, também é uma perspectiva de visão que nós vamos abraçar e identificar. Para uns é martírio, para outros é redenção. Para uns é angústia e sofrimento, para outros é o momento em que Jesus recebe em definitivo o cetro e a coroa do Rei soberano da terra. É dali da morte que ele renasce, que ele sobrevive e que ele existe ainda hoje nas nossas recordações, no nosso imaginário, nas reflexões que fazemos. Para muitos companheiros, a morte do Mestre foi o momento de maior angústia do mundo. Para muitos outros companheiros, a morte de Jesus foi o dia que tudo começou. Foi de onde tudo se desencadeou. Então, tudo na vida é uma perspectiva, é uma angulação, é uma forma de se enxergar. E a nossa função num plano de religião é descobrir a melhor forma. E hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre essa questão da melhor forma. Entre os meses de janeiro de 1858 e março de 1869, por 11 anos, Allan Kardec publicou a Revista Espírita. Muitas das obras, anexos das obras, parte das obras que surgiram posterior ao Livro dos Espíritos, embutida no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno, na Gênese, são artigos retirados das publicações, de algumas publicações que Allan Kardec havia feito em A Revista Espírita. A Revista Espírita ele usava como uma área de experimentação. Lançava-se o artigo, esperava-se como a comunidade iria reagir àquilo, o que os espíritos iriam falar sobre aquilo. Era uma área livre, era um território livre. Na Revista Espírita, de abril de 1862, Santo Agostinho envia uma psicografia, envia um texto falando sobre os mártires do Espiritismo. Sobre aqueles que entendem que levarão sobre os seus ombros o peso de ser bom, o peso de se fazer correto, o peso de se ser justo, porque a gente acredita de verdade que carrega sobre nós o peso de se fazer o certo, quando não há peso nenhum. Pessoas que batem no peito e exaltam, eu sou muito honesto. É sua obrigação. Desonestidade é desvio de curva. Honestidade é a parte correta que lhe cabe. Eu sou uma pessoa justíssima, seu dever não faz mais do que sua obrigação. Injustiça, que é desvio de caráter, que é desvio de curva, denota falência e falha moral em alguém. Eu sou uma pessoa muito honrada e se usa e se municia das suas virtudes como se elas os quisessem e os realizassem, um ponto diferencial que, a bem da verdade, não faz. Ser bom é sua obrigação, ser honrado é sua obrigação, devolver o que não é seu porque foi achado é sua obrigação, cumprir com seus deveres é sua obrigação, quitar o imposto, dar a César o que é de César, é sua obrigação, ainda que César possa estar usando mal, mas o problema não é seu, a sua obrigação é fazer o certo, e o outro, faça o que tiver de fazer, porque o outro responderá sobre o que tiver de responder. E aí, Santo Agostinho, nesta mensagem, que está na Revista Espírita de abril de 62, começa o texto dizendo assim, vocês pediram milagres, pedistes milagres, hoje vocês pedem mártires. Já existem os mártires do Espiritismo. Entrais nas casas espíritas, e os vereis. Segue ele dizendo, os mártires do Espiritismo são os que, dia a dia, a cada passo, escutam estas palavras que os insultam.
São chamados de loucos, são chamados de insensatos, são chamados de visionários e durante muito tempo terão que suportar essas afrontas da incredulidade e outros sofrimentos ainda mais amargos. Os mártires, segundo Santo Agostinho, são aqueles indivíduos que escolheram sair da curva e começar a identificar o caminho retilíneo para que a sua vida possa chegar a algum lugar. E é justamente no momento em que nós escolhemos fazer a mudança, em que nós escolhemos nos dissociar das práticas infelizes tão habituais que os conflitos começam a seguir. Eu me lembro que quando eu cheguei na Casa Espírita, com 20 anos de idade, em 1989, minha mãe catoliquérrima, catolicíssima, fervorosérrima, e aí nós começamos com o Centro Espírita, e o Centro Espírita sempre ofereceu muita possibilidade, desde o século XX, quando a gente chegou aqui, já estamos no XXI, desde o século passado, já haviam possibilidades de realização. E a casa, obviamente, muito menor, fisicamente, e com um número de pessoas, nós, Rose, nos repetimos em tudo e fazemos em tudo. Íamos para o cemitério no dia de finados, ficar na porta do cemitério entregando mensagenzinhas sob conforto da morte. Aí, um dia minha mãe chegou para mim e falou assim: meu filho, estou muito preocupada. Estou te vendo com um bumbo na praça, batendo. Bah! O Espiritismo é a salvação. E a gente tem que ouvir isso de dentro de casa. Eu só pensava assim: se a minha mãe pensa isso a meu respeito, o que não pensam os outros que nos conheceram nas priscas eras do Aranha, que a gente já contou aqui para os nossos amigos, para os nossos irmãos. E aí você começa a sofrer, mesmo que isso efetivamente não seja um sofrimento, você começa a sentir como é pesado e como é difícil mudar a rota da sua vida. E como você tem que dar satisfação sobre a mudança da rota da sua vida. Você erra, não dá satisfação a ninguém. Comece a acertar, que todo mundo quer saber por quê. Ninguém te pergunta por que você tomou um porre esse final de semana, porque já é habitual. Ninguém chega e fala assim, domingo de manhã, fala assim: mas por que você tomou aquele fogo ontem? Por que você está com 5 namoradas, uma em São Pedro, uma em Arraial do Cabo, uma em Cabo Frio, uma por aí afora? Por que você... Ninguém pergunta isso para você. Mas quando você começa a sair da curva, todo mundo quer saber o que está acontecendo. E a mudança para o bem embute no fim a tentativa de um psicólogo. Meu filho, você precisa ir um psicólogo. Você está falando muito de religião. Você não é assim. Você já está mudando o conceito. Já passaram por isso? Eu já. Meu filho, a gente tem que ver, porque a vida não é assim. A vida precisa ser equacionada. Você tem que ter o seu momento de rezar, sim, mas o seu momento de botar fogo na caixa d'água também precisa existir para que você possa viver, porque a vida não é só fazer o bem. E a vida que não é só fazer o bem implica e compete, por contrapartida, que o mal também é permitido. Porque quem não faz o bem faz o quê? Ou não faz nada, ou faz errado. A vida não comporta, na palavra, no entremeio, outras questões que não sejam essas. Mas a gente fala com tanta estupidez, com tanta ignorância e com tanta irreflexibilidade de parar para pensar sobre aquilo, que a sua vida não pode dizer. Porque eu fico pensando hoje, meu Deus, as pessoas que estão aqui, meninos, jovens, que abrem as palestras, que leem, que comentam, que fazem passe, eu falo que excelente para as mães deles, que sabem que numa noite da quarta-feira não vai ter arruaça, porque eles estão no lugar do bem. Aí quando a gente começa a fazer isso, a mãe da gente fala assim: estou muito preocupada com você. Você precisa voltar a sair com seus amigos. Ir à praia. Mas mamãe, quando eu ia à praia, a gente se sentava para fumar maconha. Porque era o que eles faziam. A gente ouve dos nossos meninos de evangelização, muitos deles que falam. Eu achava que aquilo era normal, porque fiz a minha vida inteira aquilo. Meninos que chegam de famílias não espíritas. E quando eu cheguei aqui, comecei a descobrir que não era normal isso.
que na perspectiva dos meus amigos era. E na perspectiva da família dos meus amigos também era, porque eles faziam isso em casa, na frente dos pais, das mães. E quando eu comecei a mudar o meu paradigma, a minha maneira de enxergar a vida, e comecei a querer ser bom, e a gente começa a causar preocupação. Toda vez que a gente começa a ser bom, a gente preocupa muito mais que quando se manifesta um mal da gente. Isso demonstra o choque que as pessoas têm na ausência de práticas boas. Seu pai investe R$ 7.500 por mês por 5 anos numa faculdade de medicina. Aí quando você se forma, você fala assim, papai, eu vou lá para Uganda. Vai ganhar quanto em Uganda? Eu vou ganhar um abraço daquelas pessoas. Aí o pai fala assim, mas não foi para isso que eu investi em você. Aquelas pessoas não vão te devolver nada materialmente daquilo. Toda vez que a gente se projeta no bem, toda vez que você fala assim, sábado de manhã tem sopa nos trabalhadores de Jesus, sexta-feira eu vou ficar de molho em casa, porque eu quero chegar lá 9 horas da manhã, careta, sem o álcool da noite de sexta, que eu não vou beber, porque eu vou para lá, porque eu quero saber como é que é o negócio. Você não vai sair hoje? E justamente todo mundo te chama para sair na sexta. Acontece todas as festinhas, todos os babados, todos os eventos. Você vai falar, não, hoje eu vou descansar, porque amanhã cedo eu tenho um compromisso no meu centro espírita. O que é que está acontecendo com você? E nós nos preocupamos quando as pessoas querem ser boas. Isso é uma insanidade, quase voltada a uma doença mental, onde ser bom incomoda, aliás, perturba muito mais do que ser ruim, ser mal. Então, a questão de hoje é entender e ponderar sobre este elemento que Jesus sugere a gente, olha, essa é só a cruz. Descobrir que em determinada hora da sua vida, você que sempre andou em bando, começará a andar sozinho. Porque essa é a grande angústia da transformação. É começar a descobrir que eu não vou com as pessoas, que eu vou sozinho. Porque aquilo que eu quero e aquilo que compõe a minha vida, não compõe o que aqueles que eu amo e aqueles que eu quero bem estejam nas suas vidas. E aí eu vou ter que descobrir um meio de caminhar lado a lado com aquelas pessoas, mas tendo a ciência que a minha vida, ainda que seja de profundo amor por elas, está ganhando um contorno distinto, está ganhando uma feição nova. É nessa hora que a gente começa a sofrer. E é nessa hora que nós começamos a perguntar se efetivamente seguir esse Cristo, comer dele, guardar nele o foco luminoso que irradia os meus dias, manter-me sob a proteção dele, a porta, a grande porta, a porta que está protegendo a minha existência desde que eu me mantenha sob a sua guarda. A proteção do Cristo cai da nossa vida quando eu pulo sobre a porta, que é ele, e vou para o mundão. E aí eu tenho que me ver com as minhas opções. É descobrir que, de verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. E que se não for por ele, eu posso caminhar muito, mas eu não vou chegar ao objetivo final da minha existência, porque não há outro caminho. E isso não é chavão, isso não é clichê, isso não é uma abordagem fanática espírita, simplesmente por um motivo simples e único. Tudo que surgiu depois de Jesus, em todas as vertentes, psicológicas, psiquiátricas, religiosas, seitas, foram beber na sua fonte. Foram tirar da sua fonte. Ninguém escreveu nada diferente do que ele falou. Ninguém escreveu mais do que ele falou. Ninguém apontou e muito menos viveu mais do que ele viveu e realizou. Assim sendo, tudo é cópia. Tudo é cópia, com nomes distintos, com terminologias distintas, com adaptações para o instante moderno, mas tudo advém dele. E aí, Lucas, no capítulo 6, nos versículos 22 e 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, vai dizer assim: benditosos
sereis quando os homens vos odiarem. Já começa mal. Vou ser feliz quando não gostarem de mim, e seguem. Vos odiarem e separarem. Quando vos tratarem injuriosamente. Quando repelirem como mal o vosso nome por causa do Filho do Homem. Felizes serão quando o mundo se voltar contra você, e o motivo deste mundo que se volta contra você sou eu. É o Filho do Homem. É nessas horas que se começará a aplicar o testemunho, é nessas horas que você conduzirá sobre os seus ombros o peso da cruz, infinitamente mais leve do que ele levou, sobre a sua vida. Então começa Lucas dizendo uma situação que ser cristão não é para fraco. Ser cristão não é para gente mole. Ser cristão não é para quem não aguenta um mimimi. Ser cristão não é para quem não sabe lidar com o questionamento. Ser cristão não é para quem não sabe lidar com o abandono. Vocês não me chamam mais para fazer nada. Porque a gente está bebendo muita cachaça, mas eu levo a minha Coca-Cola e vamos ficar juntos, vamos ficar felizes. O dia que eu virei espírita, nunca mais eu fui a um churrasco dos meus companheiros, nem comi uma pizza. Aí eu falo, gente, convida, eu gosto, eu como muito, eu como bem, levo a carne, inclusive, se for, levo, faço, até ajuda a fazer a pizza. Mas a gente sabe, você é careta, né, não bebe. Eu falo, gente, mas eu conto piada, careta, a tarde inteira. Vou falar bobagem a tarde inteira, tomando meu H2O, limoneta, que eu adoro, fazendo merchan. Então, eu vou ficar ali amarradão, feliz, junto com os companheiros. Mas não convidam ali. Ligam para a gente quando morre um. Você pode vir fazer a prece aqui no velório? Corre no meu WhatsApp todas as mortes do movimento espírita local. Fulano morreu, você sabia? Essa aqui é a primeira que liga. Marcelo, fulano morreu. Nós temos que ir lá. E o pior é que eu moro 2 ruas depois do cemitério, nem tem jeito de me esconder. Só se eu sair a nado pelo canal de Itajuru. Então, a pessoa já começa assim. É um negócio que o espírita faz às vezes, tipo assim, a gente não se encontra, pelo menos eu, assim, não chama para... Vamos lá, vai rolar um negócio aqui, aparece aqui, vamos ficar juntos. Morreu um, liga, manda mensagem. Você pode vir aqui. A gente vai, mas vai contrariado, esperando quanto é que virá. Um coraçãozinho de frango, assim, vai você comer ali no espetinho, porque também é bom e faz parte. Mas, na verdade, isso é o ônus que você paga, que a gente paga, quando a nossa vida começa a mudar. Quando os nossos olhares e perspectivas começam a mudar. E as pessoas custam acreditar que mudou. Elas levam um tempo para pensar quando é que aquela podridão toda que estava dentro de você vai nascer de novo, vai brotar de novo. E é justamente nessa hora que nós começamos a sofrer a grande adversidade de entender que seguir ao Cristo, infelizmente, ainda que não nos faça mal, fará mal aos outros, que não entendem mais que caminho é esse, que não comporta na nossa vida a prática de determinados atos tão habituais em outro instante. Rejubilai, segue Lucas dizendo, rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais dele tratavam o profeta, porque os profetas sofreram, quase todos os profetas, todos aqueles... Gente, só para vocês terem uma ideia, dos apóstolos, um se suicida. Judas se suicida. Um outro apóstolo, João, morre de velhice. Os 10 outros foram assassinados. Os 10 outros tiveram as mortes mais terríveis que se podia ter. O seguidor posterior de Jesus, o apóstolo Paulo de Tarso, foi decapitado. No final da sua vida, Paulo de Tarso foi um dos homens mais robustos, mais viris, fortes, intimorados da sua época. A narrativa do livro Paulo e Estevão mostra um Paulo chegando à velhice, quase deformado pelas
pedradas que levava, pelas ruas por onde passava, sofrendo na carne a agressão de ser o bandeirante de Jesus, que segue jogando adiante com as suas epístolas a mensagem por aí afora. Paulo de Tarso, aquele grande homem que no livro narra todo o seu princípio, no final acaba um fiapo. Tem uma morte terrível, decapitado por ser romano. Era o direito dele de morrer decapitado. Era o direito dele. Simão Pedro, a pedra. Pedro morria de medo. Foi aquele que mais teve confrontos em relação ao Cristo. Foi ele que negou o Cristo. Foi a ele que o Cristo perguntou por 3 vezes: tu me amas? Tu me amas mais do que ama este? Sim, tu sabes que eu te amo, mas Pedro, tu me amas? Na 3ª vez, Pedro surta e fala: Senhor, duvidas de mim? Não, Pedro, porque eu não te peço meio amor, ou você me dá todo o amor que eu preciso, ou não poderemos fazer nada. Pedro, quando é levado, com Paulo de Tarso, a Jerusalém, quando eles entram juntos, sabendo que ali seria o seu momento final, são aprisionados, levados à cela, o soldado olha e fala: meu Deus, 2 velhos em fim de vida, todos destruídos, acabados, por que essa morte? Abre a cela e deixa-os ir. Simão Pedro se levanta, mais uma vez, e diz: Paulo, nós valemos mais vivos do que valemos mortos. Eles ainda precisam da gente. Paulo diz: o meu trabalho acabou. Eu sabia que seria aqui. Pedro então sai de Jerusalém, acovardado mais uma vez. No meio do caminho, ele vê uma luz que cai do céu como uma estrela cadente à sua frente. Quando aquela estrela bate no chão e ele olha, um homem vem em sua direção entrando para Jerusalém, era o Cristo. Ele se joga no chão e pergunta: onde vai, Senhor? Eu vou a Jerusalém terminar aquilo que você não consegue, Pedro. Eu tenho que ir até o final. Pedro então entende que a morte fazia parte da cruz e que aquilo fecharia o seu circuito. Ele então volta, e quando ele, por ser um judeu e não merecia morrer como cristão, como romano, seria crucificado, ali ele bota a cereja do bolo e diz: eu não sou digno de morrer como meu mestre. E ele é crucificado de cabeça para baixo. Esta é a história dos apóstolos do Cristo, que deram suporte para que tudo isso chegasse a nós hoje. Entretanto, nada disso pesa sobre a cabeça da gente hoje. O que nos resta compreender é que eles pedem da gente só uma coisa: coerência com a mensagem que eu vos ensino. Sejam coerentes. Matem as perspectivas dualistas sobre o bem. Nós não esperamos de você meio bem, porque quem dá meio bem tem guardado meio mal. Nós não esperamos de você meia justiça, porque quem dá meia justiça tem meia injustiça presa em algum lugar. O que nós esperamos de você é coerência. E aí, se você for coerente e descobrir que pagará um preço por exercer a coerência, e descobrir que aquela profissão que você está envolvido há 10 anos, que os seus amigos de trabalho, os seus colegas de trabalho fazem jogos que os favorecem materialmente, fazem jogos, e um dia você chega lá e diz assim: eu descobri que isso não é bom. E pagará o ônus, pagará o preço por ser, às vezes, tirado de um setor, transferido de um setor, escondido em um setor. Porque você não poderá dizer assim: eu queria mudar, mas eles, isso não valerá na morte. Isso não valerá como habeas corpus, como direito de liberdade na morte. Porque tudo na sua transformação não passava por eles. Passava por você e pela ciência planificada de que fazer o bem custa. Principalmente o ônus do ódio de quem faz o mal e não suporta mais o caminho que você está seguindo. Quanto mais a gente muda,
mais vão tentar nos jogar no chão. Quanto mais a gente se ajusta, mais vão procurar registro dos nossos males. Quanto mais a gente quer acertar, quanto mais a gente quer andar adiante, alguém vai sempre dizer: Rosália? Vocês conhecem Rosália de agora. Eu conheço ela desde Guaba. Rosalinha de Guaba, que passeava pelo calçadão de Guaba. Ela era fogo na roupa. E aí há uma tentativa de desmerecer a transformação. E começa um desencadeamento de uma escravização psicológica. Eu quero ser bom, mas o mal do meu passado não deixa. Cada vez que eu tento acertar, Manu, o meu passado se apresenta e alguém diz assim: "Ih, você está pensando o quê? Eu te conheço, hein?" Conhecia. Aí que vem a coragem. Conhecia. Agora não conhece mais. Há coisas acontecendo dentro de mim que até eu não conhecia ainda. Há processos se dando dentro de mim por uma transformação numa coisa que vem chegando aos meus ouvidos e uma verdade que vem se estabelecendo dentro de mim, Marcelo, que nem eu conhecia. Então já não sou mais aquela pessoa que você tenta aprisionar no escravizamento psicológico dos meus equívocos do passado. Hoje eu já sou tentativas de acertos que se repetem muito mais que as perspectivas de erro da minha vida pretérita. Não permitam que o passado aprisione vocês na mão de ninguém contra o crescimento. Porque você fazia do pretérito, do passado, não faço mais. Porque você dá, não dou mais. Porque você molhava a mão, não molho mais. Porque antes, quando você saía com o seu carro regular e a polícia parava e você perguntava: como é que nós podemos resolver? A gente já vai fazer assim, com dor no coração: seu guarda, faz o correto aí, porque eu estou errado. Mas não, como é que a gente compõe isso? Toda vez que você tenta compor o seu equívoco com as questões materiais, você vai assinalando para você mesmo, nem para Deus, que a sua vida não mudou nada. Que você é um fazedor de negociatas que quer se dar bem, sem fazer com que a lei se cumpra. Agora, quem não consegue cumprir as leis humanas, o que espera da compreensão das leis espirituais? Quando você tem um filho menor de idade, que não sabe dirigir, que não tem acesso, segundo a lei, ao direito da carteira, e você pega: toma a carteira com 16, toma o carro com 16 anos, qualquer problema me liga. E aí, você não entende que na transformação e na mudança, você vai escutar do seu filho às vezes: mas pai, todos os pais fazem. Pois é, papai não faz, porque não é correto. E porque um mundo bom, um mundo melhor, começa na minha atitude individual, começa na nossa família fazendo certo. Vamos esperar em Deus que um dia cada família faça a sua parte e o nosso bairro vai ser melhor. E que um dia cada bairro faça a sua parte e a cidade será melhor. E que cada cidade faça a sua parte e o estado será melhor. E que cada estado faça a sua parte e o país seja melhor. E que todos os países façam a sua parte e o mundo seja melhor, porque tudo começa em mim. Tudo passa por mim. Esse crucifixo que pesa, pesa sobre mim. E há aquela sensação, Marivete, de que eu não vou aguentar. Porque é pesado demais, a gente aguenta. O que é difícil suportar são os outros te chamando de volta. O que é difícil suportar é a insistência que as pessoas têm de nos arrolarem novamente no equívoco. E aí no Evangelho de Marcos, de Lucas, de Mateus e de João, essa anotação está em todos os evangelhos. Chamado para perto de si, o povo e os discípulos disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, o Cristo afirmando: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, vir no meu rastro, e é o rastro, né? É o rastro de luz. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor a mim,
O evangelho o salvará, a boa nova o salvará. Com efeito, de que serviria um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Na verdade, o grande universo que nós temos que salvar é o interior. Nós não fazemos o bem porque o bem é bom para fora. Nós fazemos o bem porque o bem nos coloca bem de dentro. Nós fazemos o correto, o justo, porque o justo nos pacifica, nos dá tranquilidade, nos dá a sensação de dever cumprido, nos deixa andar com a cabeça erguida, sem orgulho, sem vaidades, mas nos deixa entender que toda adversidade que virá para nós faz parte das lutas que eu estou experimentando por ser uma pessoa boa. Renunciar a si mesmo é compreender que o sistema que nós vimos escolhendo para a nossa existência fracassou. O meu sistema não dá certo. O seu sistema não dá certo. Se desse certo, você não estaria aqui. Você estaria feliz na sua casa, assistindo sua Netflix, assistindo o seu Amazon Prime, assistindo qualquer outra coisa. Quem vem para uma religião é porque está com um buraquinho no coração, um rombo na alma que precisa ser ocupado com a presença do Cristo de Deus. Porque esta vibração e este afeto e este abraço que nós temos aqui, dificilmente nós encontramos em outro lugar. Se este abraço fluídico que temos aqui estivesse na nossa casa, no conforto do nosso lar, para que estarmos aqui? Mas não está, e isso é um sinalizador de que as nossas práticas pessoais precisam ser ajustadas, tendo como modelo e exemplo as práticas do Cristo. O modelo que nos propõe, o caminho que nós temos a seguir. Isso é muito difícil? Cara, olha, isso é dificílimo. Entretanto, não há outra maneira de encontrar a paz que a gente busca. Não tem. Quanto mais você luta para fugir, para tergiversar sobre este elemento, você começa a descobrir o buraco que você tem na sua alma e a demanda de procurar coisas fora. Falávamos hoje de tarde para os nossos companheiros sobre suicídio indireto. E aí a questão é, de onde surge essa insatisfação com relação à vida? Surge do estado de melancolia que a gente vive quando a vida confronta a gente contra alguma coisa. Quando eu tomo um não, quando o meu relacionamento fracassa, quando eu sou mandado embora de um emprego. Aí eu murcho. Quando eu murcho, eu começo a sentir saudade de um tempo que eu era feliz, que estava em algum lugar, mas que não é o tempo de agora. E quando eu começo a sentir essa saudade desse tempo, que era de algum lugar que não é o tempo de agora, eu começo a sentir um vazio dentro de mim. E eu tenho que completar esse vazio. Quem não completa esse vazio com o Cristo, com uma coisa boa e produtiva, fica com um buraco dentro de si. E como ninguém suporta viver com esse buraco, vai para a bebida, vai para o consumo de droga, vai para o sexo irrefreado, multiplicando parceiros e parceiras à torta e à direito, porque eles vão me completando, nem que sejam por uma noite, por uma hora, amanhã eu busco outro, hoje eu tomo um copo. E quando você se vê, você está dizendo assim, hoje eu preciso de uma gelada. Para que você precisa de uma gelada? Porque ela me bota em um lugar onde sozinho eu não estou chegando a ir. Hoje eu preciso esticar uma carreira de pó. Porque ele me coloca num lugar onde a minha melancolia não está me dando suporte de aguentar. Porque está faltando o Cristo na vida da gente. A cruz da transformação começa a pesar. Quando você não aguenta o que você faz, você sente falta dos dias tranquilos, de uma outra vida até. Já parou para ficar pensando assim, meu Deus, eu sinto falta de um lugar que eu não sei onde fica, sinto falta de uma coisa que eu não sei o que é, e sinto falta de uma gente que eu não conheci. Mas conhece aquele lugar, já esteve naquele lugar e conhece aquela gente. Só que ficou numa vivência passada e que o processo de encarnação atual vetou para você não ser uma alma saudosista. O cristão olha para frente. E olhar para frente é suportar as adversidades que vêm com a escolha que você fez. Quando se começa a abater?
Quando se começa a apanhar e ao invés de você olhar para frente, você olha para o passado, parou. Eu vou parar, porque naquela época que eu só vinha ao centro, tomava o passo, tomava água, comia na cantina e ia embora, era bom. Mas depois que aquilo começou a evoluir, que as reflexões começaram a bagunçar o meu coreto da minha cabeça, que eu comecei a compreender que certos hábitos que eu tinha não competem mais, que certas práticas que eu julgava serem certas, corretas, não são certas nem corretas, eu comecei a sofrer com isso, eu comecei a me angustiar com isso. De repente você para e fala assim, será que eu estou fazendo a coisa certa? Porque bom era na época em que eu não passava por isso. Não era bom, não. Era horrível. A diferença entre ontem e hoje é que hoje você sabe, e ontem você ignorava. E você não consegue voltar para ontem ignorando de novo. Por isso que ninguém volta. E aí o buraco fica, e a gente começa a duvidar se vai suportar a cruz. Rejubilai-vos, diz Jesus. Quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Kardec diz o seguinte, Allan Kardec, a gente fala Kardec com tanta intimidade, que tem gente que nunca veio no centro espírita, Allan Kardec diz o seguinte, podem traduzir-se assim essas verdades, considerai-vos ditosos, quando haja homens que pela sua má vontade para convosco vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé. Porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentares a cegueira, porém não os maldigais. Quando o outro começar a te atazanar, agradece, Senhor, o outro é o Enem para eu passar na faculdade da vida. E eu vou passar nesse Enem, Senhor, com nota máxima, com nota 1.300. Existe, Senhor, eu vou ser o primeiro caso de 1.300 no Enem, eu vou aguentar. Então, quando a gente olha aquele que nos agride, aquele que nos ofende, aquele que não está aceitando as transformações que nós estamos realizando, entenda que ele está te observando. Porque ele só se perturba porque ele está te observando. E ele está observando que você está se distanciando dele. Às vezes há pessoas tão enfermas que nos querem perto no mal que fazemos. E quando a gente começa a se distanciar, ele faz de tudo para quebrar a perna da gente, para a gente ficar junto dele. E diz que isso é amor. Sinto tanta falta de você quando a gente cheirava aquela carreira de cocaína junto. Nossa, você era parceiro, deixava sempre a parte combinada, nunca metia o nariz a mais. Com você eu fumei os melhores baseados da minha vida. Na Praia do Forte, vendo o disco voador marciano descendo nave espacial. Lembra daquele porre que a gente tomou e se vomitou todo? Que saudade que eu tenho. Você não está, mas, meu amigo, pois é, passou. Já passou faz um tempo. Já estou numa outra fase. Uma pena, não é? Não podemos mais viver aquilo. Aí eu falo assim, mas vamos lá no centro, vamos ter uma onda, um barato diferente. Tem uma água lá que dá um barato na gente, você toma, liga, fica feliz. Tem uma coisa, eles botam a mão em cima da gente, dá duas empanada, a gente sente os arrepios, umas coisas no pescoço, uma coisa na cabeça, fica feliz, aí de repente toca uma musiquinha, algo vai, muda, tem um barato naquilo que a gente faz e que é muito bacana, que você precisa conhecer. De tudo a minha vida não está ruim, eu vou te mostrar algo novo, mas isso é outro processo, até como discutimos na semana anterior a essa, falando sobre o Evangelho, que a gente tem vergonha de mostrar essa transformação, e tem vergonha de dizer que essa coisa boa aconteceu na minha vida, e tem vergonha de dizer que agora eu não faço mais aquilo, mas o que não significa que eu não te amo. Por quê? O Cristo odiava o pecado, mas amava o pecador. São duas coisas distintas. O pecado não é o homem, o pecado é o equívoco do homem. Agora, quando você odeia uma pessoa pelo que ela faz, você não está olhando a pessoa, você está olhando o que ela faz. E isso é muito simples. O cara estupra 5 crianças, mata, se vicia, é horrível, nós chocamos.
Aí você toma horror da pessoa e diz que ela não tem jeito. Ou seja, o equívoco virou ele. Aí você vai e entrevista a mãe dele. Era um filho excelente, tão amoroso. Como pôde acontecer isso com meu filho, que eu amei tanto, que eu cuidei tanto, que me tomava a beça? É a perspectiva sobre as questões da vida. E nós temos que compreender que amar as pessoas é dever da gente, ainda que a gente não ame o que elas façam, ainda que a gente não ame as práticas que ela tem. E isso é a coisa complexa da vida, é entender como eu posso amar alguém que faz tudo que eu não gosto, mas isso é possível, sim, porque o amor está na alma para alma, está na ligação que as pessoas têm de alma para alma, que vai além, e a mãe vive muito isso, a mãe é uma experiente nisso, porque por mais que o que os seus filhos façam não a agrade, a façam sofrer, elas estão ali esperando em Deus a hora que eles voltem, na integralidade. Mas se eles não voltarem com lágrimas nos olhos, sofrendo as angústias, não os deixarão. Porque o amor é isso. Porque a mudança junto a Jesus é isso. Ele vai dizer a você, aguenta. Quando eles te pisarem, aguenta, ou melhor, nem aguente, porque você não precisa aguentar, é fruto da ignorância alheia. E você só precisa suportar se você não entende que isso é ignorância alheia. Se você compreende que ignorância alheia é enfermidade, então que ele fale o que quiser, que ele diga o que quiser, que ele pense o que quiser a meu respeito, o que importa é o que eu sei sobre mim. O que importa é o que eu sei que o Cristo vem fazendo na minha vida e o caminho que Ele vem delineando. Eu dou um passo nos passos dEle, dou 3 para trás, mas nós estamos ali, na tentativa. O caminho é aquele, nós vamos por aquele. Todo mundo vai dizer que você pirou, que você surtou, que você já não é mais o mesmo, que você ficou chato, que você ficou fanático, que você vai ser esquecido por todos. Todo mundo vai fazer isso. Todo mundo vai tentar um jeito de dizer que bom era o que vocês tinham. Mas o que vocês tinham? Para onde você ia daquele jeito? Hoje você sabe que tem. E sabe para onde o que você tem te conduz, te leva. Hoje nós temos um projeto de vida feliz. Descobrindo que vale a pena ser bom, vale a pena ser justo, vale a pena ser honesto, vale a pena ser honrado, vale a pena lutar contra o orgulho, lutar contra o egoísmo, vale a pena não defender mais postura. Não preciso mais de brios. Como é bom descobrir que eu não preciso mais de brios. Como é bom descobrir que os meus brios não valem mais nada. Porque os meus brios são só o macho que se é invocado quando é contestado. Você é isso, se é o que você pensa a meu respeito, Deus te abençoe. Você é aquilo, se é o que você pensa a meu respeito, eu não posso mudar. Como é bom nós termos sangue de barata. Como é bom nós descobrirmos o prazer de engolir um sapo, 2 sapos, 3 sapos, a saparia inteira, como é bom. Como é bom nós descobrirmos que as pessoas vão tentar de tudo para que eu volte para o ponto da minha partida de fracasso e de falência, enquanto ser humano arredio, brigão, que defendia posições. Cristo nunca defendeu nenhuma posição a não ser a do bem. Na presença do sumo sacerdote Caifás, um centurião covarde, quando Cristo estava de pé ante Caifás, para se exibir ante aquele sacerdote poderoso, vai na face do Cristo, dá um murro e joga-o no chão, demonstrando força e covardia com aquele homem. Jesus então se levanta, olha para ele e diz: se eu te fiz algum mal, me diga onde eu errei. Mas se eu não te fiz mal nenhum, por que fazes isso comigo? Você já pensou até onde esse homem deve estar hoje? O remorso. Olha que investidura de poder e de soberania sobre si próprio. Se eu te fiz algo mal, me diga onde eu errei. Mas se eu não fiz nada,
Por que disso? Se a gente usasse essa frase todos os dias da nossa vida, ante as investiduras grosseiras, infelizes contra nós, o que eu fiz para você? Me diz, eu quero ouvir. Agora, se eu não fiz nada para que isso tudo, a pessoa não vai sem saber eu dizer por quê. Essa é a reação inversa do crucificado, daquele que conduz sobre si a cruz, porque o Mestre fez, desde a sua hora de soberania espiritual, a escolha de não contestar. O bem é incontestável. Falam mal do espiritismo, deixa falar. Ele não precisa de defesa. Fazem 160 anos que ele segue sem defesa. Deixa que eles falem. Falem mal de ser bom. Você é um trouxa. Porque você é um besta. Como se falava lá na minha terra. Você é um besta. Porque você está ali fazendo e tomando na cabeça. Fazendo e tomando na cabeça. Eu estou cumprindo a minha natureza nova de fazer o que é certo. Se o outro jogar fora, o problema não é meu. O problema é dele. Isso é botar sobre si a cruz. É descobrir que aquilo que você adotou como bem para a sua vida não está sujeito e não passa pela opinião do outro. Não passa pelo que o outro pensa a seu respeito. Se passa pelo outro, confronta o Cristo. E ninguém tem o poder de confrontamento com o Cristo. Então o certo é o certo. Porque foi o que ele nos falou. E é Jesus ligando. O certo é o certo. E nós temos que fazer o bom e o que precisa ser feito. E nós vamos seguir por aí adiante, fazendo a parte que nos cabe. Eles vão falar. E vou dizer um conselho: comece a estranhar se ninguém falar. A coisa não está sendo feita direita. Comece a estranhar se não falar. Essa semana eu fiz palestra sexta, domingo, segunda, terça, quarta e faço sexta de novo, saindo pela cidade. Há 30 anos minha mãe fala assim: você tem que parar com isso, pelo amor de Deus. Essa estrada vai te matar. Esse povo não tem ninguém para falar por lá, não. Esse povo não tem... Fala, mamãe, para esse discurso, lenga-lenga. Aí eu começo a brincar assim: sai de mim, Satanás, sai de mim. E ela fica ali: porque você, essa estrada, 5,10 a gasolina, que é um absurdo, e mais pedágio. E ela não aceita, porque dentro da prática religiosa dela, tudo o que ela precisa fazer, faz aqui. E nós gostamos de andar, que a gente nasceu com rodinha no pé. Então, eu escuto há 30 anos, todos os dias, a mesma lenga-lenga. Quem vai com você? Ah, mamãe, ninguém... Ah, vai sim. A senhora vai, sou católica, não posso ir, mas alguém tem que... Há 30 anos, é o mesmo esforço de não fazer mais. É o mesmo esforço de não ir mais. Está na hora de você parar. Está na hora de você ficar só por aqui. Eu não sei porque essa fome que você tem de rodar por aí afora. Eu falo, mamãe, eu gosto do abraço dos outros, eu gosto das cantinas, dos centros, que bom. Cada cantina tem uma particularidade. Eu gosto. E a pessoa fica procurando. Então, quando a gente parar de ter reclamação na vida, a gente parou de crescer. Quando eles pararem de atazanar, de novo, Júnior, mais um dia, tá dando certo, estou mexendo e vou para lá de novo, graças a Deus. Esse é o processo. É doloroso. Até a gente rir disso, vamos chorar muito. Até a gente levar isso com bom humor, nós vamos ser esquecidos por todos os nossos velhos amigos. Até nós começarmos a descobrir o resultado positivo de não estar atrelado em equívocos do passado, mas da nossa vida, vão zombar muito da gente. A gente vai ser conversinha de WhatsApp do grupo, a gente vai ser as conversinhas particulares dentro do grupo. Se você, então, naquele grupo que só rola imoralidade, mandar uma mensagem do Espírito Emmanuel... Nossa Senhora, capaz de fazer outro grupo só para te tirar, para você não ter que mandar mais nada daquilo que você passa por isso, Vera? Olha lá. E aqui, ó,
Na ponta. Porque a gente... Mas Vera, você era que mandava as piores. Você era aquela que colhia, né, com requinte. Agora você está mandando textinho de bom dia, dizendo sobre o perdão, sobre o amor. Cadê aquela Vera que eu gostava? Ainda tem essa sequência. Porque eu gostava daquela. Suja, dependente, viciada, perdida, que não sabia para onde ia. Sabe por que eu gostava dela? Porque ela é igual a mim. Então nós somos dois perdidos andando por aí afora. Agora ela começou a se achar. E agora ela vai, eu não vou. O que vai ser de mim? Não gosto disso que aconteceu na vida da Vera. Porque eu estou a perdendo. E aí, meus irmãos, essa é a cruz. Escolher esse caminho, abraçar e ir para cima. Porque eu posso dizer aos companheiros, o negócio é bom. A gente não vai se arrepender, não. Porque as lambadas que a vida já nos deu, digo em mim em particular, e nós nos mantivemos de pé, podem ter certeza, só se deu por conta disso aqui. Porque se não fosse, não estaríamos aqui mais não. Já teríamos cantado para subir há muito tempo. Que Deus nosso Senhor nos guarde, nos abençoe. Que Jesus siga como sendo esta fonte perene, inesgotável, de caminho a ser seguido. E a gente tem que lembrar disso todo dia, porque todo dia alguém vai puxar a gente de volta para aquele lugar. E todo dia vai pesar no nosso ombro a cruz. Todo dia a gente vai perguntar, será que está valendo a pena? Ainda hoje a gente pergunta, sabia? Tem aqueles dias que a gente acorda, sei lá. Principalmente quando eu não durmo. Quando eu não durmo, minha cabeça fica muito frágil, mais frágil que ela já é, e aí tem horas que eu acordo, eu estou cansado. Fica assim, não sei o que dizer. Né? Eu não tenho o que falar, porque não tenho o que falar, é só perturbação. Aí daqui a pouquinho a agenda vai e grita assim, trabalho hoje no centro espírita tal. A gente muda a roupa e fala, vou ligar hoje, dizendo que eu não vou, eu estou com dor de cabeça, que eu estou enjoado. Aí você pega e fala assim, quer saber, eu vou. Aí quando você pisa na porta do centro, aqueles 268 encostos vão todos embora. Aí você vai e entra feliz da vida, porque é assim que funciona. E você vai, meu Deus, a escolha está certa. O embate é sem parar. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos dê sustentação e que Ele caminhe conosco, lado a lado, não carregando a nossa cruz, porque a dele Ele já carregou, mas que Ele siga assim, vai que eu estou com você, mais um passo, vai que eu estou com você, aguenta porque o final já está ali, mais um passo. Quando você vê, você fez o percurso inteiro e suportou e venceu no final. Que Ele nos abençoe e nos guarde hoje e sempre.